Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós vamos ler versículos 1 a 20. Eu leio, os irmãos acompanhem, depois permaneçam com as Bíblias abertas. Mas acompanhem a leitura. Se tiver sem Bíblia, senta perto de alguém que tem. Porque numa boa leitura a gente já tem uma boa ideia do que o texto já quer dizer para nós. Se nós não lermos, só ouvirmos, pode ser que percamos muitos detalhes. Então acompanhe atentamente a leitura. É muito importante para o nosso entendimento posterior. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferida e queimada. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu quando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então lá dentro, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descereis e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiam. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas.
nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a prazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e levaram diante de Deus, e diziam: este é o despojo de Davi. Irmãos, é possível que o nosso envolvimento com as coisas dessa vida, coisas lícitas, não estou dizendo coisas erradas não, é possível que o nosso envolvimento com as coisas dessa vida, mesmo por um instante pequenininho, mesmo por um pequeno momento, desvie a nossa atenção daquilo que deveríamos ter muito cuidado, muito apreço, a nossa família, por exemplo, e isso gerar uma tragédia mais à frente familiar. Eu não estou dizendo tragédia por morte, acidentes ou doença, não. Eu digo tragédia a falta de harmonia que muitas vezes há no lar, a falta de sintonia, de paz, de alegria, envolvimentos pessoais, mesmo que por um instante, um pequeno momento, uma fase da vida, e perdemos a noção, o apreço, o carinho pela nossa casa. Esquecemos um pouquinho da casa porque nos envolvemos com assuntos seculares, por exemplo, assuntos profissionais. Talvez você, pai, mãe, filho, esposa, marido, tenha trabalhado excessivamente, esquecido um pouco da sua casa, tem faltado tempo para os seus queridos, e muitas vezes você tem trabalhado demais, não porque tem muitos gastos e precisa pagar dívidas, simplesmente por opção, quem sabe mais conforto para o lar, quem sabe até pensando secundariamente na sua casa, no luxo que ela vai ter, e então não percebe que os laços de amor, de respeito e até de autoridade vão se desfazendo. Nós vamos perdendo a autoridade, perdendo o amor, vai faltando respeito, amizade, aquelas coisinhas, aquelas peculiaridades que havia, por exemplo, entre um casal, ou entre pai e filho, aquelas brincadeiras, sentar na mesa juntos. Quem sabe não está dando mais para assistir um bom filme, né? Juntos, porque tem trabalhado demais e por algum momento o seu lar está vulnerável, porque a atenção que você deveria dar a ele está focada em outro assunto, que às vezes nem é de tanta importância, que às vezes, por exemplo, no seu trabalho nem te exigiria tanto, você que quer se dedicar demais excessivamente, faz hora extras nem quando nem precisa, quer dizer. E esquece daquele pequeno instante que a sua casa está lá precisando de você. Se for com relação a filhos, é possível que você perca seus filhos, a autoridade, o respeito, porque o amiguinho lá da escola vai se tornar o maior amigo dele, não você, porque não foi dado aquele tempo precioso do filho. É muito trabalho, e o seu filho talvez tenha crescido vivenciando crises, pensando em sonhos, projetando algo, passando por dramas que pais, por exemplo, morrerão sem conhecer esses dramas, esses sonhos, e que o melhor amigo lá da escola, que vai se tornar o seu maior inimigo, sabe, e vai ter mais autoridade, mais respeito sobre a vida dele. Envolvimento, quem sabe, excessivo com as coisas seculares, coisas que, volto a repetir, não são ilícitas, mas às vezes não convém. Precisamos estar bem pertinho. Pensa nos cônjuges. Tem muitos maridos e esposas se dedicando muito às amizades, amizades de trabalho, que tem destruído lares, festinhas, happy hours, depois do trabalho. Eu preciso esparecer um pouquinho, preciso estar com os meus amigos mais tempo. E nem é coisa ruim, não. Eu vou lá e ainda vou dar meu testemunho de crente. Na festinha lá, vou me portar como cristão. Vou dar até testemunho. No começo até consegue, mas depois os papos vão ficando um pouquinho mais picantes. Esquece da esposa em casa, ou do marido, dos filhos, então já tratamos.
O amor começa a esfriar, começa a faltar paciência. Outras mulheres e outros homens começam a ser mais bonitos e mais atraentes, e é tragédia no lar. Tudo começou com amigos, amizades, jogar uma bola, ficar ali conversando com os amigos, muita atenção, e por um instante o lar ficou vulnerável. Quem sabe o envolvimento com grandes problemas também. Às vezes nós realmente não temos culpa. Às vezes os problemas são tantos dentro da casa que a gente fica até meio sem saber o que fazer, tristes demais, angustiados demais, pensando só em resolver o problema, e também esquecemos dos nossos queridos. É tanto problema para resolver, e eu preciso resolver, e os filhos são deixados de lado, esposos e esposas são deixados de lado. Isso tem acontecido com frequência nos lares, e nem que for um pequeno momento, é nesse pequeno momento que o inimigo está espreitando, procurando uma oportunidade, por menor que seja, para fazer alguém da sua casa refém, para tirar a alegria do seu lar, para desviar o foco da sua família no Senhor. O inimigo está prontinho ali para levar cativo a alegria do seu lar. Isso aconteceu com Davi. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto que Davi está vivendo aqui. Davi ainda era um jovem, inexperiente, ainda não era rei. Ele já temia ao Senhor, mas precisava melhorar muito ainda. Ainda estava com 2 mulheres, e o Senhor vai ser duro com ele por causa das esposas. Ele vai sofrer muito por causa disso. Ele está errado diante do Senhor. Talvez você tenha lido aí e pensado, mas olha lá, mas ele vai ser punido por isso, ele vai sofrer por isso. O fato é que ele ainda é jovem, o rei no momento aqui ainda é Saul. E Davi queria viver em paz com a sua casa. Ele até tinha o cuidado com isso. Mas Saul o perseguia, e o perseguia de morte, porque Davi era um homem de guerra e de força. E a fama que Davi tinha, não só em Israel, mas entre as outras nações, aqui está no capítulo 29, pertinho aí do texto, se você voltar um pouquinho, no versículo 5. Veja que são palavras dos príncipes dos filisteus, de outros povos. São povos filisteus que estão dizendo assim: não é este aquele Davi, capítulo 29, versículo 5, de quem uns ou outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, muito mais. E isso era uma realidade, porque quando o povo de Israel saía para a batalha, eles eram vitoriosos, a mão de Deus estava com eles. Saul também acabava sendo vitorioso, só que Saul matava 2, 3, e Davi matava muitos. Ele era muito mais poderoso em guerra. E quando o exército voltava para casa, as mulheres e os filhos, com danças e cantos, recebiam os heróis da guerra, e eles cantavam esse canto: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Isso causou inveja ao coração de Saul. Saul está perseguindo Davi cruelmente. E Davi vai morar lá na terra dos filisteus. Ele sai do parâmetro de Israel e vai morar lá na terra dos filisteus, para cuidar da sua família, para viver em paz, para cuidar dos seus filhos. Alguns homens o acompanham. Ele tinha lá seus compromissos para cuidar. Mas por um instante, Davi se descuidou da sua casa. Vivendo no território de filisteus, os filisteus também tinham as suas terras, e ele então se vê na obrigação de defender esse povo em guerra agora. E deixa Ziclag, essa cidade que nós lemos aí, que foi dada pelo rei de Gate, Aquis, a ele. E no capítulo 29, versículo 1, você vê que Davi não está em Ziclag, mas está em Afec, se colocando à disposição dos filisteus para guerrear por eles, porque ele está morando no território dos filisteus, é a sua nova casa. E enquanto ele está lá em Afec e não em Ziclag, a sua casa, o texto nos mostra então que os amalequitas vão até Ziclag, e levam cativos
mulheres, filhos. Veja que o texto diz que eles não mataram, levaram cativos. O inimigo das nossas vidas não vai nos matar. Ele quer aprisionar os nossos queridos. Ele quer causar escravidão. Quando ele volta, a sua casa está toda arruinada. Casas queimadas, como nós lemos aqui no texto. Cadê as mulheres? Cadê os filhos? Uma tragédia total. E agora, Davi tem uma nova batalha pela frente. A batalha de resgatar essa família e buscar. Nós já vimos que ele vai se dar bem. Nós já vimos que ele conquistou de volta. Mas se você não soubesse da história e tivesse só esse princípio, eu já te diria, ele teria uma grande batalha agora pela frente. Não para defender os filisteus, mas porque por algum instante, por algum momento da sua vida, ele deixou sua casa vulnerável. Às vezes nós, por compromissos que nem deveríamos estar, por tratar de assuntos e dar mais valores às coisas que não são do nosso lar, deixamos a nossa casa vulnerável e vamos ter que lutar novamente agora com outro inimigo, o inimigo das nossas vidas, que quer destruir o nosso lar, que quer levar cativo o seu marido, que quer levar cativo a sua esposa, seus filhos, seus pais. Nessa nova batalha, então, que Davi se dispôs, e você tem que se dispor também, nós temos alguns passos para enfrentar ou para passar. Necessariamente você está num desses, quem sabe no primeiro ou no último, mas não foge disso, e o texto nos mostra claramente esses passos. Se você precisa resgatar a sua casa, algum parente seu, alguém da sua família, ou não, resgatar a sua vida financeira, que o inimigo escravizou, a vida econômica da casa já está escravizada, o respeito, a harmonia, às vezes estão escravizadas pelo inimigo. Se você precisa resgatar isso, a Bíblia te dá alguns passos, assim como Davi fez, nós devemos fazer. O primeiro passo está lá no versículo 4. Acredite. O primeiro passo, acho que todos nós já passamos, que é chorar. Chorar. Acredite, esse é um passo que você vai ter que passar. Desculpe a redundância. Você vai ter que enfrentar esse primeiro passo, que é chorar. Versículo 4. Veja quando Davi volta com seus homens. Então, Davi e o povo que se achava com ele estão voltando de Afé, chegando em Ziclag, e encontram tudo aquilo lá, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Não há como escapar dessa realidade. Não há como escapar. Quem sabe você já chorou algumas vezes. As tragédias do nosso lar, nós que amamos a família, nós que lutamos por ela, quando algo acontece, nós começamos a chorar e precisamos chorar. Antes de nós casarmos, nós sonhamos tudo de belo e de bonito para a nossa casa. Não é assim? A gente projeta, faz sonhos, e em algum momento nós falhamos. Às vezes colocamos culpas em outras coisas, mas geralmente nós falhamos. E precisamos então chorar bastante, refletir, e a Bíblia não descarta de nos mostrar esse momento de dor, de choro, de lágrimas. Quem sabe você está enfrentando esse momento agora, pois é bom mesmo que chore, porque diante da tragédia que aconteceu na família de Davi, daqueles 600 ou 400 homens que ficaram, foi choro, choro e choro, como diz o final do versículo 4, até não terem mais forças para chorar. Chore, mas chore diante de Deus. Derrame lágrimas na presença do Senhor, para que você confirme externamente o quanto está compungido na presença do Senhor pelo seu lar. Tem pessoas que têm reclamado muito da sua família, da sua casa. Ô Senhor, cuida do meu lar, está tão difícil, me derrama uma lágrima no rosto. Será que tem tanto amor assim pela casa? Será que ama tanto assim? Porque, veja bem, o choro é o ponto máximo, talvez da agonia, da tristeza que alguém possa sentir. É difícil até explicar o choro fisiologicamente.
Porque é a nossa emoção que faz derramar lágrima, algo físico do nosso corpo. É o ponto máximo, onde você não aguenta mais. Tem tribulações, existem tragédias que você consegue suportar sem choro. Mas eu espero que não seja do celular. Que o celular seja a coisa mais preciosa, mais importante da sua vida, que te leve a chorar na presença do Senhor muitas vezes. Que você chore nele. A palavra de Deus diz para você chorar na presença do Senhor. Sabe por quê? Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor tem que consolar quem está chorando, quem ele percebe que realmente tem derramado lágrimas pela sua casa. Salmo 126, versículo 4 diz: os que com lágrimas semeiam no seu lar ou em qualquer circunstância da vida, com júbilo sem parar. Mas é preciso semear com lágrimas. Não é fácil cuidar do lar. Não é fácil manter a harmonia do lar, porque o inimigo estava espreitando e nós por algum momento vacilamos. Agora é preciso chorar, chorar, chorar. Mas tenha a certeza de que depois de chorar a alegria virá. Mas é preciso chorar. E depois disso a alegria virá novamente. Em Salmo 30, no versículo 5 diz assim: que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quem vai te trazer essa alegria é o Senhor. Mas primeiro você precisa chorar. Se você não estiver chorando, não está nem incomodando. Derrame lágrimas na presença do Senhor. Chore mesmo. O Senhor quer ver o seu choro. Ele quer ver quanto sua família vale para você. Ele quer ouvir o seu clamor. O choro é tão importante nas Escrituras que uma das promessas para a nossa vida eterna é que no céu não haverá mais lágrimas. Veja quanto é importante isso na Bíblia para Deus. Apocalipse 7, versículo 17: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, lá no céu, nos apacentará e nos guiará para fontes de água viva, e nos enxugará dos olhos toda lágrima. Olha a importância que a Bíblia dá para o céu, dizendo que lá não vai ter lágrimas. Mas aqui as lágrimas, o choro fazem parte das nossas vidas. Comece a chorar. Pode chorar. Aliás, até fisiologicamente o choro faz bem. Alivia as tensões aí. E se você não conseguir derramar a lágrima, pelo menos você chore lá do seu coração diante do Senhor. Ele quer ver tanto que a sua família vale mesmo. Segundo passo da vida. Desde o primeiro ele chegou e chorou. É o que tinha para fazer, chorar. Tem momentos da nossa vida que não há mais nada para fazer, a não ser chorar. Pois chore na presença do Senhor. Ele vai te trazer a vitória. Mas chore. Demonstre o quanto você ama a sua família. Segundo passo, versículo 6. Depois desse choro, versículo 6 diz que Davi muito se angustiou, chorou, como nós sabemos, pois o povo falava até de apedrejá-lo. Mas não só por isso, Davi amava Deus de sua casa, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Porém, segundo passo, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É claro que nós não devemos ficar chorando sem parar o tempo todo. Aquela pessoa que começa a chorar e se prostra, e se entrega à situação, ela não vai sair disso. E não é esse choro que eu estou dizendo. É o choro diante do Senhor. De mostrar ao Senhor, não que Ele não sabe, mas o Senhor quer ver, assim como Ele já sabe o que você vai pedir, mas você tem que orar, porque Ele quer esse relacionamento com você. Não é aquele choro de desastre, não. É o choro de amor pelo teu lado. Ele quer que você reconheça isso. Mas não fique só chorando, porque você precisa agir, levantar e agir. Se você ficar só prostrado, entregue à situação, Deus quer trabalhar com você, Deus quer te levantar da cama. Mas a pergunta que fica, se você passa por momentos assim, e todos nós que sabe já passamos, é como levantar, como se reanimar. E você sabe o que eu estou falando, há momentos na vida que a gente não sabe como levantar, como se reanimar numa situação tão trágica. É difícil.
mesmo. E o nosso problema é maior do que todos os outros problemas. E cada um tem o seu problema maior do que o outro. E ninguém consegue entender o quanto é difícil se reanimar diante de uma situação trágica dentro do lar. E por mais que alguém conte do seu lar, você ainda não vai entender. Da mesma forma que quando você está enfrentando, só você sabe, o outro não consegue entender. E a pergunta é: como eu vou me reanimar? Eu até tento. E o médico mandou fazer caminhada, e fazer exercício, e tomar sol, e ir passear, vai no shopping passear um pouquinho, vai espairecer um pouquinho, ver se reanima, e nada disso vai solucionar. Começa a pensar em planos, projetos para a sua vida, e nada disso vai resolver. Você vai continuar prostrado, chorando. Relembre, ou para alguns, aprenda mais um detalhe. Se você ainda não se reanimou, se você ainda está no choro, é porque você tem procurado soluções em outras fontes. Como eu disse, vou planejar algo, fazer algum plano, porque isso dá motivação de vida. Não, se você estiver passando por uma tragédia, especialmente na do lar, isso não vai te resolver nada. Talvez momentaneamente, por alguns segundos. Logo você vai lembrar da tragédia em que o seu lar está vivendo. Salmo 108, versículo 12, diz que o socorro do homem nos dias da angústia é vão. Sabe por que muitas pessoas ainda não se reanimaram definitivamente? É porque esse ânimo que nós precisamos recobrar nas nossas vidas diante da luta, dessa nova batalha para resgatar a nossa casa, só vem do Senhor. Você precisa buscar ânimo no Senhor. Diz aí que Davi se reanimou no Senhor. Ele não se reanimou da situação. Da situação é impossível se reanimar. Você chega em casa, está tudo queimado, sua família não está lá. Trazendo todos os dias. Você chega em casa, seu marido não está lá, está nos vícios. Seu filho não quer saber de vir na igreja, fica arrumando uma desculpa. E assim por diante. E a desarmonia. Você chega lá, sabe que vai enfrentar a luta. O marido vai chegar, ou a esposa vai ter briga. Como se reanimar? Não tem como se reanimar nisso. E nada vai se resolver. Então, a Bíblia nos ensina a nós nos reanimarmos no Senhor, na pessoa do Senhor. É Deus que tem que ser algo que traga felicidade para a minha vida. E como que é isso? Como que eu vou me alegrar no Senhor? Porque nós cantamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. O cântico é composto pelo nosso irmão Alan. Outros deram uma força lá, mas o Alan teve a ideia maior. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse texto está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como eu busco ânimo no Senhor? Eu disse isso aqui no começo do culto. Nós temos que lembrar do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Isso deve nos trazer ânimo. Sabe por quê? Se Cristo não tivesse morrido por nós, não adiantaria você lutar pelo seu lar. Tem muitas pessoas que não têm Jesus no coração e que vão acabar no inferno, que vivem lutando pelo seu lar. Não adianta nada. Você vai lutar pelo lar durante 30, 40, talvez 50 anos, depois vai morrer e todo mundo vai estar arruinado no inferno. Não adianta lutar pelo seu lar se nós não tivermos esperança depois daqui. Se o meu lar estiver bom aqui, ótimo. Mas lá, depois eu vou lá para o inferno. Não adianta nada. Como que eu me reanimo no Senhor? Assim que eu entendo que a vivificação da minha vida, do meu lar, eu que estava morto no meu pecado, fui vivificado por Deus, isso anima o meu coração. Porque se eu não tivesse isso, não adiantaria eu lutar pela minha família. Isso é se reanimar no Senhor. É o amor pelo Senhor de Deus. Não vale nada você lutar pela sua família se Deus não tivesse morrido por você e por ela. Vocês lutariam por essa vida e até supririam alguns problemas. E depois acabaríamos todos na perdição. E do que adiantaria? Isso é se reanimar no Senhor. É saber que muito mais do que aqui, eu vou ter glória e eu vou lutar pela minha família nos céus. E se alguma coisa não está tão bem aqui, pelo menos nos céus eu quero que esteja. E
E isso me dá ânimo, porque o Senhor morreu por nós. E eu quero ver que Ele morreu pela minha família, pelo meu lar. Então eu recobro meu ânimo. Agora eu tenho ânimo no Senhor. Agora sim eu posso até tentar lutar pela minha causa, pela minha família. Mas se o Senhor não tivesse morrido por mim, do que adiantaria? Vou lutar por essa causa, que já está perdida eternamente. Isso é se reanimar no Senhor. Lembre-se que foi o próprio Davi, esse que se reanimou no Senhor aqui, foi aquele que escreveu e disse para o Senhor restaurar a alegria da salvação dele. A alegria dele estava na salvação. Então, Senhor, restaura a alegria da minha salvação, deixa eu ver quem eu creio, para eu poder cuidar da minha casa. Porque senão eu não vou conseguir estar sempre triste. Já pensou se o Senhor não tivesse morrido por nós? Já pensou essa luta que você tem que enfrentar hoje para não valer de nada? Todo mundo com a Bíblia. Se reanime no Senhor. Deus vai te dar disposição sobrenatural para você tratar desses problemas. Então chore bastante na presença do Senhor. Reconheça a tragédia do seu lar. Reconheça que é impossível aos seus olhos. Reconheça o amor que você tem pelos seus queridos. Chore na presença do Senhor, dizendo que você ama o teu esposo, a tua mulher, teus filhos, teus pais. Chore mesmo. Mas por um tempo, acabou as forças do choro, começa a se reanimar no Senhor. Peraí, graças a Deus eu tenho esperança no céu. É para isso que eu quero lutar pela minha família. Eu não quero lutar simplesmente por coisas terrenas. Eu quero lutar pela minha família no céu. Vou recobrar meu ânimo. Terceiro passo: consulta a Deus. Passa a consultar a Deus a partir daí. Tem gente que não faz esses primeiros passos, e até consulta a Deus, mas não fez os dois primeiros passos. Não chorou. Tá bom? Não chorou, buscou ânimo no Senhor. Senhor me mostra, Senhor me mostra. Eu não vai mostrar nada. Versículo 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Os sacerdotes usavam uma estola onde eles consultavam o Senhor ali. E Abiatar trouxe. Então consultou, terceiro passo, consultou Davi o Senhor, dizendo: Senhor, o que é para eu fazer? É para eu perseguir o bando ou para ficar parado? Ou para tomar uma outra atitude? E o Senhor diz: não, vai lá, persegue que eu vou te dar a libertação. Já chorou bastante? Já conseguiu enxergar o ânimo que você tem que ter? Senão não vale de nada você lutar pelo seu lar. Essas pessoas ímpias que estão aí, não vale nada a luta delas pelo lar. Vão tudo para o inferno, não vai adiantar nada. Mas a sua luta tem validade. Isso te traz ânimo. Então agora consulte a Deus em oração. Busque na palavra a melhor resposta, a melhor solução para a sua vida, para a vida do seu lar. E é nesse momento que você deve estar pensando aí: mas eu tenho que buscar, eu tenho que consultar a Deus. Mas quem sabe você ainda não chorou o tanto que precisa. Quem sabe você está consultando a Deus, mas ainda não se reanimou no Senhor. Continua chorando, quem sabe, só chorando, consultando a Deus e chorando. Pastor, eu vou morar para o meu lar. Começa a chorar. Não recobrou o ânimo ainda. Já era para estar com o ânimo melhor, porque foi o segundo passo que Davi tomou aqui, pela sua família, pela sua causa. Quem sabe as consultas que têm sido feitas, que você tem feito a Deus, não tem lá tido tanta resposta assim, porque ou você só está no choro e não se reanimou ainda no Senhor, nas promessas do Senhor, ou ainda nem chorou, nem revelou o quanto ama realmente o seu lar, que essa causa realmente vale Deus lutar por você. Agora sim, você pode consultar o Senhor e deve consultar. A Bíblia nos ensina a consultar, não tomar nenhuma atitude sem consultar Deus. Pode ser precipitado no seu lar, pode trazer outras consequências e piorar o quadro ainda. Você ora em todas as decisões que você tem que tomar. Eu oro. Orou com a sua esposa, porque você é um só com ela. Não, orei sozinho. Então esquece. Você é um só com a sua esposa. Na hora de tomar uma decisão, você ora sozinho para Deus, e a esposa está orando para outra coisa. Completamente o inverso do que você está pedindo. É que a cabeça de Deus não entra em parafuso. Deus é soberano, Deus é pretende. Mas, e aí, vai atender você ou sua esposa? Já pegou a família toda para orar
mesmo propósito? Não. Você foi lá fazer a sua entrevista de emprego e orou lá no carro, um pouquinho antes. Até meio como que, olha, tá vendo, Senhor? Estou orando aqui agora, abençoa. Já reuniu toda a sua casa, se ajoelhou, choraram. Já se reanimaram pela salvação que está garantida e agora, juntos, em uma só família, vão consultar o Senhor. É assim que você faz? Senão sua consulta está completamente equivocada. A consulta é para a família toda a família tem que participar. A menos que você seja o único crente do seu lar. Então você consulta sozinho a Deus. Mas se sua família tem temor no Senhor, já tem que trazer todos para consultarem juntos. Tomar as decisões que virão sobre do Senhor juntos. Tá bom? O Senhor vai te dar a resposta. O texto é claro aqui, o Senhor deu uma resposta clara para Davi. Versículo 8, finalzinho. Vai lá, persegue, que de fato você vai alcançar os amalequitas e vai libertar o seu povo. Já pensou se Davi, depois de ouvir essa promessa, então, depois dessa consulta, ele ouve essa promessa, já pensou se Davi sentasse novamente e começasse a chorar? Porque sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós choramos, e aí nós nos reanimamos, e aí consultamos a Deus. Ótimo, fez tudo certinho. A cartilha, seguiu a cartilha. Aí você consulta a Deus e começa a chorar de novo. Você voltou lá na estaca zero, tem que reanimar de novo. Porque a consulta diante de Deus é a resposta que Ele tem para você, você tem que estar com confiança agora, esperança, com a fé firmada no Senhor. Nos propósitos, nos desejos do Senhor para a sua casa. Você conhece o Salmo 37, versículo 4 de cor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te é um agrada-te de confiança, de esperança. Espere no Senhor, confie no Senhor e se alegre nele, porque Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Só que você consulta a Deus e no dia seguinte você está chorando de novo. Você voltou lá atrás. O texto não diz que Davi passou ou voltou a chorar. Não precisa mais chorar. Ah, mas eu caí, eu sou fraquinho, voltei a chorar. Então se reanime de novo. Depois você consulta a Deus de novo. Porque sobre aquela consulta, você já desprezou. O Senhor te deu a resposta e disse para você, como nós pregamos no outro domingo, que vai abrir o mar e você está chorando de novo. Então volta, chora bastante de novo. Se reanime novamente para você consultar a Deus de novo. Tá bom? Mas consulte. Não tome decisões precipitadas. Não vá dizer que você não sabia. Vai acarretar em consequências piores da situação. Consulte o Senhor. Último passo. Está guardando aí? Último passo. O que Davi fez por último? Versículos 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele, se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, 400 e 600 ficou 400. Continuaram a perseguição, porque 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Davi partiu. Ele partiu para a guerra, partiu para a luta. Só parta para a luta, para a batalha, depois você já tiver cumprido os 3 passos: de chorar, de se reanimar no Senhor, voltar à esperança e consultar a Deus. Aí você parte para a luta. Davi foi para a luta aqui. Há um momento de chorar. Faz parte. A Bíblia não descarta isso. Tá bom? Faz parte. Há um momento de se reanimar no Senhor. Não reanimar com a esperança do que está acontecendo lá na sua casa. Não, ele não tem esperança nenhuma. Meu ânimo, ou reânimo é no Senhor, que me salvou. E que eu me lembro agora que, a partir de agora, vale a pena lutar pela minha família. Porque Ele me deu a salvação e morreu por mim. Volto a dizer, senão não adiantaria nada lutar pela sua vida, ou a vida dessa família aqui terrena, e todos irem para a perdição. Aí então agora eu já sei disso, estou animado novamente. Eu consulto ao meu Deus. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou mais chorar.
eu não vou mais chorar. Eu estou animado agora no Senhor. Então agora você vai para a guerra. Só que nessa guerra há algo interessante que acontece aqui e que nós precisamos ver alguns detalhes. Primeiro que essa guerra você tem que ir com muita perseverança, com muita força, tá? Com muito empenho. Veja que nessa guerra o inimigo está debochando de você. Enquanto você vai partir para a guerra, quando você for realmente agora para a guerra com o Senhor, lembra de uma coisa: aquele que levou cativo os seus valores familiares, quem sabe seu filho, ou alguém da família, sua vida financeira, o devorador vem e acaba com ela. O inimigo está debochando da sua vida. Veja no versículo 16 o que está acontecendo quando Davi vai para a guerra. Ele vai para a guerra. Em primeiro momento, a primeira visão que ele tem quando ele está na guerra é do versículo 16: e descendo os guiou. Lembra que aquele egípcio os guiou. E eis, Davi vê lá os amalequitas, eis que estavam espalhados sobre toda a região onde o egípcio levou Davi. O que eles estavam fazendo, inimigo? Comendo, bebendo, fazendo festa. O inimigo zomba da gente. Ele tira, leva a cativa, a alegria do nosso lado e fica zombando, fica festejando. Essa ideia de comer, beber e festejar. Mas eu fico pensando, a Bíblia diz que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. Sabe de uma coisa, viu? Também há festa no inferno quando lá está em confusão. Há muita festa no inferno quando lá está em crise, quando lá não vive em harmonia. Está tendo festa no inferno. Da mesma forma que a júbilo no céu, quando há arrependimento, quando há perdão. Eles estão lá comendo, bebendo, zombando, rindo, fazendo festa. Olha o que você vai enfrentar pela frente. Mas perceba alguns detalhes. Você precisa saber que na hora da luta as pessoas vão te abandonar. Está claro isso no texto para você? Você tem que ter uma ideia muito clara que o exército de alguém, seja qual fosse o rei ou o homem, esse exército era muito fiel. E no caso de Davi, esse exército de Davi deveria ser muito fiel. Acompanhar onde fosse. Mas aqui nós vemos que 200 ficaram para trás. Perderam as forças. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós no momento de luta? Às vezes tua esposa vai te abandonar na vida. Ou às vezes teu esposo. Vocês estão lutando juntos, mas não fraquejam mais. E te abandonam sozinho. Vocês começaram juntos em oração. Um já parou de orar faz tempo. Vocês até pensaram em fazer jejum. Um já só pensa na filha. Quem sabe seus filhos que falaram que vão lutar com você te abandonaram há muito tempo. Você pensa que eles estavam lutando com vocês, não estão mais. Faltou força. Fique atento para isso. Por isso é perseverança na hora da luta, a perseverança na hora da guerra. Por isso tem que ter chorado muito já. Tem que estar com o ânimo novo no Senhor, consultando a Deus para saber a resposta de Deus realmente para a tua casa. E começa a lutar e você pode ter certeza que alguém vai desistir de lutar com você. Aquelas pessoas que dizem que vão estar com você em todos os momentos. Aliás, o marido e a esposa falam isso nos votos do casamento. A saúde, a doença, a riqueza, a pobreza. Por isso que eu não faço isso. Os irmãos casados lá, nós fazemos outra declaração. Não porque são eles ou outros, é porque é melhor não prometer algo que nós, como humanos, temos tendência a cair. Observe isso de interessante, as pessoas vão te abandonar. E às vezes dizem que estão com você, mas estão te desanimando. É abandono também. Eu vou orar com você. A esposa fala, eu vou orar com você, meu maridão. Ou o marido vê a mulher intercedendo, eu vou orar com você, vou unir força nessa luta. Mas
une na oração e depois começa a falar, mas acho que não vai dar. Começa a desanimar de novo. Ora junto, mas começa a trazer palavras de desânimo, de falta de esperança. Interessante essa batalha, que além das pessoas te abandonarem, pessoas próximas a você, o exército de Davi era o que tinha de mais próximo a ele. Além disso, essa luta leva um tempo muito grande. Pegou aí o versículo 17? Davi feriu desde o crepúsculo vespertino de uma tarde até a outra tarde. Imagina como foi essa batalha. Imagina o cansaço. É de uma tarde até a tarde do outro dia lutando. Eu sei que essa hora é difícil. É melhor nem falar muito, né, sobre isso. Porque o tempo da luta é demorado. E cansa. Precisa ter muita força. Eu não vou comentar muito sobre isso. E quem já passou por luta sabe. A única palavra que o Senhor tem para você é que realmente vai demorar, porque Deus quer lutar com você, quer te dar vitória, não de forma simples e fácil para você se esquecer do Senhor. Ele quer te mostrar o quanto ele é grande, para te dar uma vitória como deu de Davi, acabar com todo o exército e ficar só com 400 homens lutando. E lutar o dia inteiro, o que significa para nós um período longo de lutas. Então prepare-se para a luta e já saiba como ela vai acontecer. Mas confie nas promessas do Senhor. Você sabe que está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 9. Quando o Senhor te manda para a luta, para as conquistas, Ele vai contigo. Então, você pode lutar, viu? Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte. Você vai precisar de força. Senão eu não diria ser forte. Ser forte precisa precisar de força. E corajoso. O negócio é feio, viu? A batalha é terrível. Não temas. Vai te dar medo. Nem te espante. Você vai ficar aterrorizado, perplexo com a situação. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quanto você tem se esforçado pela sua família? Você que tem buscado restauração em alguma área do seu lar, de forma geral. Quem sabe os relacionamentos estão bons, mas em outros aspectos sentimentais não estão lá tão bem. Como você tem se esforçado? Como e quanto você tem se esforçado pelo seu lar? Vou repetir, chore bastante. Chore na presença do Senhor. Mas chore mesmo. E você se reanime na esperança que você tem dos céus. Caso contrário, volto a dizer, não valeria a luta aqui na terra. Cada um vive por si mesmo, cada um cuida da sua vida, vai ter um pouco de inferno mesmo. Terceiro, consulta a Deus. Não toma uma decisão sem consultar a Deus. Ô maridão, não ora sozinho diante do Senhor por uma causa da sua casa. Ora com a sua esposa e com seus filhos também. Esposa que não tem marido ou tem filhos na igreja, traz seus filhos para orar junto, para vocês consultarem o Senhor juntos, porque vocês são uma família. Não dá para um pedir uma coisa para o outro. Esse é o terceiro passo. Por último, lute, vá para a luta, o Senhor vai com você, mas não temas, nem te espantes. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Mas a conclusão você já sabe. A conclusão você já sabe. Eles tiveram vitória. Mas tem um detalhezinho. Eu só vou citar para os irmãos. Tem um detalhezinho. Sabe aqueles filmes que tem alguém que mata todo mundo, persegue a família, e tem um bandido lá que mata todo mundo, e no final eles prendem o bandido, e às vezes é um personagem fictício, e no finalzinho do filme, para ter a parte 2, o cara que estava morto, o monstro que estava morto, ele abre o olho e acaba a cena. Já viram esses filmes assim? Ou o bandido ressuscita do nada, ou volta, aparece ele para dar um ensejo assim, ó,
vai ter a parte 2 desse filme. Depois que você ganhar a luta, vai ter a parte 2, 3, 4, 5 e 6. Olha o detalhe que o texto que a Bíblia nos dá. 400 moços dos amalequitas conseguiram fugir. Sabe o que ele está dizendo para nós? Outra luta não irá. E vai ser assim o resto da sua vida aqui na terra. Ah, mas eu quero Deus da prosperidade. Eu quero Deus da cura. Eu quero Deus que eu tenha tudo quanto melhor. Procure outro Deus. Eu não diria nem que você procurar outra igreja. Eu diria que você procurar um outro Deus que não é o Deus Criador. Que não é o Deus da Bíblia. Procure outra coisa para você ter como Deus. Agora que Deus tem para você é nos céus. Não que a sua vida aqui vai ser péssima, só para a gente. Mas vai lutar bastante. Porque enquanto estiver por aqui, o inimigo vai guerrear muito contra nós. Se você se cansa na batalha, o inimigo não. Se você se cansa de orar, de ler a palavra, de buscar a tua esposa em oração, teus filhos, o inimigo não te cansa, não se cansa de te perseguir. O mal não se cansa. Infelizmente nós às vezes nos cansamos. Que Deus te abençoe então. Que você possa confiar no Senhor, que é o castelo forte, a nossa fortaleza. Que nós possamos estar firmados e vivendo debaixo ou dentro desse castelo forte. O hino que nós vamos cantar que é o Senhor. Ele vai acabar com os terríveis batalhões do mal, do inimigo, pela sua causa, pela causa da tua família. Vamos cantar o hino 155 que traz essa mensagem preciosa para nós.